Estado de hoje será o candidato Rogério Carvalho, do PT. A entrevista terá duração de 20 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. E o tempo do senhor começa a contar a partir de agora. Vamos aguardar aí o cronômetro, sim. Candidato, boa tarde. Bem-vindo aqui ao SE1. Eu gostaria de começar falando que o senhor, a sua campanha e também no seu plano de governo fazem duras críticas à atual gestão. O senhor critica o governador Belivaldo Chagas, a sua administração e seus aliados. Mas até pouco tempo, o senhor também fazia parte do grupo político dele. O senhor ajudou a eleger esse grupo e se elegeu no mesmo palanque. Por exemplo, em 2018, o senhor foi eleito senador e o primeiro suplente na sua chapa é o empresário Jorge Mitidieri, tio do hoje concorrente do senhor ao governo do estado. A vice-governadora de Belivaldo é do seu partido, o PT. O partido do seu candidato a vice nesta eleição, o MDB, estava formando chapa com o candidato do governador até poucos dias antes das convenções. Então eu lhe pergunto, com essas críticas, o senhor não acha que o eleitor pode entender que se há tantos erros neste governo, estas falhas também passam pelo seu partido? Suzane, nós disputamos a eleição de 2020 contra Edivaldo Nogueira, que faz parte deste bloco. Nós, nesse período, nós não participamos das decisões centrais do governo de Belivaldo. Ele fez um governo muito focado a partir do que ele pensa e do que ele quer e do que ele acha que deve ser feito. Apesar da gente ter ajudado com recursos do Finisa, liberação de recursos do Finisa para a reconstrução de rodovias, recursos para Covid, respiradores, etc., mas o Estado parou. Então, o motivo que nos fez buscar um outro caminho é que a população de Sergipe não pode conviver com o desemprego que a gente tem hoje, 169 mil desempregados, com o 27º lugar no IDEB, na educação, com milhares de pessoas nas filas de cirurgias e com o Estado com a economia paralisada. Nós estamos à saída da Petrobras, fechamento da Fafem por praticamente um ano, e sem uma ação forte do governo e da base desse governo para evitar o desmonte da economia de Sergipe. Por isso, é muito natural isso, que a gente procurasse um outro caminho e remontássemos o bloco que deu origem, inclusive, ao campo que Belivaldo foi eleito. Então, a gente trouxe de volta o PSB, a gente trouxe de volta o MDB, a gente trouxe de volta o PCdoB, a gente trouxe o PV e trouxe o Solidariedade. Então, a gente remontou o bloco histórico que foi formado por Marcelo Deda quando se elegeu governador. Candidato, no fim do ano passado, o senhor esteve envolvido em uma polêmica com o seu partido. Mesmo contra a orientação do PT, o senhor votou a favor do chamado orçamento secreto. Foi uma votação apertada, em que o voto do senhor ganhou ainda mais destaque porque ficou conhecido como voto de desempate a favor do orçamento secreto. Mas agora, na sua campanha, o senhor disse que não votou a favor do orçamento secreto. Então eu pergunto, o senhor se arrependeu desse voto? Não, porque orçamento é votado por lei orçamentária. Eu não votei no orçamento secreto. O orçamento secreto ele foi criado em 2019 com a emenda de relator. Na época, o relator do orçamento era o Cacá Leão. Em 2020, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional. Em 2021, eu apresentei um projeto de lei no dia 4 de abril de 2021, sugerindo que o recurso da RP9, que é o orçamento secreto, fosse transferido todo para o combate à Covid. E em 2021, para o orçamento de 2022, eu votei contra a RP9 e a manutenção da RP9. O que eu votei foi uma resolução para dar transparência à utilização do recurso do orçamento secreto, que era secreto, para que as pessoas pudessem e possam saber quem solicitou o recurso, para onde vai o recurso, porque resolução de mesa diretora não define orçamento. O que define orçamento é a lei orçamentária anual e já tinha passado a boiada. Toda a boiada já tinha passado. O que nós fizemos e o que eu votei foi na resolução que regulamentou a forma de dar transparência à utilização do recurso do chamado orçamento secreto, que é a emenda de relator,
que é também chamada de RP9. Candidato, eu vou insistir nessa questão. A informação do voto do senhor é pública e de repercussão nacional, tanto que o PT, o seu partido, publicou no site oficial no dia 30 de novembro do ano passado uma nota sobre o assunto e que está disponível até hoje. Qualquer um pode acessar lá no site do PT. O texto assinado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, diz, abre aspas, eu vou até ler aqui, o voto do senador Rogério Carvalho a favor da resolução do Congresso sobre o orçamento secreto contrariou a orientação da bancada do PT. O voto isolado do senador é um fato grave que não se justifica diante das manifestas posições do partido sobre essa questão fundamental para o país. Fecha aspas. Então eu volto a perguntar ao senhor, o senhor se arrependeu deste voto? Veja, eu votei na resolução para dar transparência ao gasto feito pelo orçamento secreto. Isso não mudou o gasto que vinha sendo feito, só deu transparência. Então, eu particularmente não me arrependo de ter votado na resolução que deu transparência. Se você está votando para transparência, Sergipe é o estado que está em terceiro lugar em transparência. Eu votei para dar transparência, eu votei numa resolução do Congresso Nacional. Eu não votei na lei orçamentária que criou o orçamento secreto. Da mesma forma que votou o Fábio Mitidieri, da mesma forma que votou todos os parlamentares. E todos votaram na RP9, que é a emenda que dá ao relator a liberdade de destinar recursos. Então, houve uma certa indução, tanto da imprensa quanto da opinião pública, a respeito da resolução, porque o orçamento secreto foi votado na semana anterior contra o meu voto, certo? Porque eu já tinha nesse mesmo ano, pedido para mudar, através de um projeto de lei, que o recurso do relator fosse para a saúde. Então, eu sou contra o orçamento secreto, mas já que ele existe, tem que ter transparência, e foi nisso que eu votei. Candidato, então, o erro também foi do seu partido? Ao emitir essa nota, na Câmara, a presidente mentiu, então? Ela com relação ao orçamento secreto, em relação à lei orçamentária, ela não falou o que de fato aconteceu. Ela falou de uma resolução, certo? E a resolução eu votei. Assim como Fábio Mitidieri votou, assim como todos os parlamentares sergipanos votaram na resolução, assim como todos os parlamentares sergipanos votaram na lei que cria a emenda de relator. Isso é o verdadeiro orçamento secreto que se esconde da sociedade. É ali onde o relator faz o que quer com o orçamento. O que nós fizemos foi dar transparência e como vai ser, quem solicita, para onde vai o dinheiro, essa é a resolução. Então não é a lei orçamentária, porque orçamento não se faz por resolução. Orçamento se faz por lei orçamentária anual, aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E mais, eu tenho sido vítima de muita fake news. Inclusive, divulgaram agora uma fake news que eu já denunciei à Polícia Federal, já denunciei ao Ministério Público Federal e faço essa denúncia aqui à imprensa, dizendo que eu coloquei recursos no Maranhão. E já denunciei à Polícia Federal os disparos em massa de fake news. Então, é uma covardia tentar passar a ideia de que um parlamentar é responsável pelo orçamento secreto, sabendo os parlamentares, sabendo os candidatos e sabendo todos que o orçamento secreto é a emenda de relator. Vamos seguir então aqui a nossa entrevista. O senhor foi secretário da Saúde na gestão de Marcelo Deda, no governo do Estado. Em 2019, foi condenado pela Justiça de Sergipe, a pedido do Ministério Público, por improbidade administrativa. Na decisão, a Justiça determina, inclusive, o ressarcimento de dinheiro. O senhor recorreu dessa decisão. Mas a condenação foi por atos ocorridos em 2007. Caso o senhor seja eleito, como pode garantir ao eleitor que problemas desse tipo... Eu recorri e fui absolvido. É importante que se diga. Mas aqui em primeira instância, em Sergipe... Não, eu fui condenado em primeira instância. Sim. E fui absolvido em vários processos em segunda instância e fui absolvido do processo. Então, se você sofre um processo e é absolvido, você não tem condenação. Tá certo? É importante que deixe claro isso. Eu não tenho condenação por desvio de dinheiro, por
enriquecimento ilícito. Nenhum processo eu respondi com esse tipo de acusação. Eu fui gestor durante 8 anos e não ter um processo por desvio de dinheiro e por apropriação indébita. Então o senhor disse que esse, em 2007, o senhor recorreu e foi absolvido. Eu fui absolvido. O processo subiu para o STF e ainda estava aguardando. Foi para o STJ e eu fiz um acordo de não persecução cível e vou pagar o preço da multa da conta de energia, que foi por isso que eu fui processado. Eu fui processado porque paguei uma conta de energia com a multa. E essa conta de energia me fez ir até o STJ e era uma coisa tão absurda, que eu consegui um acordo de não persecução cível no STJ e vou devolver o dinheiro da multa, porque, em tese, um gestor não pode pagar uma conta. O cidadão comum paga a conta de energia com multa. O gestor que estava com o USE superlotado, a gente fez uma ampliação e precisava aumentar a carga do hospital, eu mandei aumentar a carga do hospital. Descobri que tinha 6 meses de conta atrasada do ex-governador João Alves, certo? E eu mandei pagar a conta. E ao pagar a conta, pagaram a multa junto. E eu fui perseguido por essa conta de energia durante 14 anos e fui absolvido, porque o acordo de não persecução cível encerra o processo, é transitado e julgado e não tem nenhum apenamento, a não ser a devolução do valor da multa da conta de energia. Não foi apropriação indébita, não foi porque eu fiz nenhuma coisa errada no sentido de me apropriar de bem público. Candidato, o senhor disse recentemente, durante uma reunião com empresários, que nunca concordou com a saída da Secretaria da Saúde do centro de Aracaju, mudança feita na gestão do ex-governador Jackson Barreto, seu aliado. O senhor fala também em devolver ao centro da capital esta e outras secretarias. Então eu pergunto quais e por que essa mudança? Porque o centro de Aracaju precisa ter movimento, o comércio precisa ser reativado. A saída da Secretaria de Saúde do centro de Aracaju diminuiu o movimento no comércio da região central, diminuiu o movimento em restaurantes, diminuiu o movimento de uma área que está em processo de redução da sua atividade e é importante para o turismo e é importante para todos os comerciantes que ali estão instalados há décadas. Então, por falar em turismo, embora não conste no seu plano de governo, o senhor tem falado sobre uma proposta para o turismo que tem a ver com a criação de vilas em pontos estratégicos do Estado. Como funcionariam essas vilas? Veja, turismo é experiência que você vai em busca. Então, você não tem em Canindé, por exemplo, uma vila. As pessoas vão para o outro lado, vão para Piranhas, porque tem uma vila organizada, né? A cidade histórica de Canindé está longe e está distante. Você não tem um lugar para que as pessoas possam ficar à noite. Nós temos ali, na Atalaia Nova, o centrinho do lado da igreja. Ali poderia ter uma vila com restaurantes, com pousadas, com toda uma infraestrutura para que o turista possa ir e ficar, como é o caso de Jericoacoara, como é o caso de aqui na Bahia, Prado Forte. Nós temos vários exemplos que o que segura o turismo é essa possibilidade de encontro das pessoas. Então, estou falando de vilas, mas nós temos que pensar num calendário anual de eventos, nós precisamos pensar nos bares e restaurantes, nós precisamos pensar no crédito para essa cadeia produtiva, nós precisamos pensar na ponte que liga Sergipe a Alagoas, sobre o Rio São Francisco, pelo litoral. Precisamos pensar na duplicação das rodovias litorâneas para facilitar o trânsito de turistas. Nós precisamos de vários investimentos, precisamos construir a rodovia que liga a zona de expansão a São Cristóvão, perto do setor hoteleiro, onde as pessoas que estão fazendo visita à cidade possam sair da orla e fazer uma visita a 9 quilômetros de uma cidade histórica. Tem vários projetos que estão, não naquilo que a gente apresentou ao TSE, mas que está no nosso site, que está no nosso programa de governo, inclusive a fala sobre turismo. Consta no seu plano de governo pontos que o senhor enumera como dimensões. Daí o que é que consta lá? Dimensão social, cultural, entre outros. Mas esses pontos não definem quais os projetos para as áreas ou dimensões, como o senhor preferir.
No ponto da economia, o seu plano de governo fala em crescimento de produtos e renda com equilíbrio intersetorial, capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, autonomia de pesquisa científica e tecnológica, inserção soberana da economia nacional e internacional. O que há de fato do projeto de governo? O senhor poderia falar o que de concreto pretende fazer? Eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que no meu site, no site do candidato, tem um programa de governo completo, que as pessoas podem acessar todas as propostas. Mas eu vou falar aqui... Mas ele não está registrado no TRE? Está registrado um resumo, as diretrizes que conformam o plano de governo. Todo o plano de governo, que são 40 páginas, está no site do candidato. Então está lá, é público. Houve algum problema por não ter Não, foi a opção nossa, é uma opção que você faz. Você divulga um conjunto de diretrizes e deixa no site oficial, certo? O complemento do programa de governo, que está lá detalhado, estão lá detalhadas todas as ações que nós nos propomos a fazer. Mas nessa questão econômica, nós temos várias propostas. Primeiro, transformar o Banco do Estado num banco de fomento. E aqui eu quero chamar a atenção da população de que não privatizem o banco, não vendam o banco, porque o boato é de que estão vendendo partes do banco, assim como Bolsonaro está fazendo com a Petrobras, certo? Que não vendam o banco, porque o banco é fundamental para que a gente possa desenvolver uma política de fomento aos micro e pequenos produtores, do campo, da cidade, ao comércio, para a construção de agroindústrias em todo o interior do estado, para resolver e ter crédito para a gente alavancar a nossa economia. Também está no nosso plano de governo a volta da Petrobras para o estado de Sergipe e a exploração dos campos que a gente tem em águas ultraprofundas. Isso vai quintuplicar a produção de petróleo que nós tivemos um dia. Isso aumenta a arrecadação e aumenta a capacidade de geração de emprego e renda com a volta da Petrobras. Tem uma promessa do presidente Lula, que fez numa entrevista à Rede Globo, onde ele propõe, ele diz que vai chamar todos os governadores eleitos e 3 obras que vai oferecer aos governadores. Os governadores vão apresentar 3 obras. Eu quero apresentar para ele 3 obras. Uma, trazer as 2 plataformas para explorar essa bacia já consolidada, já sabida, que era para estar sendo explorada desde 2018. A gente já perdeu quase 40 bilhões de royalties nesse período, porque só vai estar programado para 2026. Então a gente quer antecipar. Então as 2 plataformas. Fazer um novo terminal de gás, porque a produção de gás pode chegar a mais de 20 milhões de metros cúbicos dia. Então fazer um novo terminal de gás e levar gás para o interior. 2 obras. E a terceira, a duplicação das 3 rodovias que a gente acha fundamental para consolidar o desenvolvimento. Toda a BR-101, que é uma tragédia a duplicação dessa rodovia, a 235, que é de Itabaiana até a BR-101, e a SE 270, de Lagarto até Aracaju, com o Hospital do Amor, lá que vai gerar uma demanda muito grande, um fluxo muito grande de pessoas se deslocando em busca de tratamento, porque Lagarto deve se transformar numa cidade referência para a área da saúde. Então, o nosso programa de governo vai desde a recuperação das pequenas queijarias, dos pequenos laticínios no sertão, que foram fechados ao invés de serem objeto de investimento com crédito do Banco do Estado, um banco de fomento, vai na citricultura, que a gente precisa montar de forma cooperada uma fábrica de suco para os pequenos produtores poderem tirar o seu sustento, no Baixo São Francisco, na risicultura, que precisa de secador, que precisa de processamento, na carnicicultura, que a gente não tem fábrica de ração, a gente não produz larva, a gente não produz farinha de peixe para produzir a ração, a gente não processa o camarão, a gente vende praticamente tudo in natura, na piscicultura, e para isso tudo precisa de crédito e de um governo que faça a indução. Isso na agricultura. Na indústria, com isso a gente monta uma indústria. E na produção de proteína. A gente é o maior produtor de milho. E você vê já está se preparando aqui, ó, estamos já dentro do seu último minuto para as suas considerações finais. Eu vou só terminar isso aqui. O milho nosso sai todo in natura e não deixa riqueza nenhuma aqui.
Portanto, então, 30 segundos para suas considerações Eu finais. quero só deixar com a produção do programa a projeto de resolução que o Senado aprovou, certo? Que não é uma lei orçamentária, e o meu projeto de lei que pede para mudar o recurso da RP9 para combate à Covid-19. Queria agradecer a vocês e dizer que pedir à Justiça que corra atrás das fake news e dos disparos em massa, que é muito ruim para a democracia. Candidato, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado.